Olá, você acompanha mais uma edição do programa Despertar, produzido aqui pelo Centro Espírita Amor e Caridade, o SEAC de Bauru. É um prazer estar aqui com vocês, falando um pouquinho mais sobre a doutrina espírita, essa doutrina que tanto nos esclarece, tanto nos conforta. E a gente vem aqui toda semana, com muito carinho, trazer um pouquinho para você do que é essa doutrina espírita, né? Que sempre nos traz aí grandes ensinamentos, grandes instruções. Agradecemos também a TV Prevê, né? Que nos abre portas aí para mais esse canal de divulgação. E hoje nós temos aqui o Sidney Fernandes participando com a gente de mais um programa Despertar. Olá, muito obrigado. Sidney, já agradecendo, né, mais uma vez a sua participação com a gente hoje aqui. Você trouxe o assunto hoje, hábitos, né? E esses hábitos me parece que tem alguma coisa a ver também com a nossa alma, com o nosso espírito, né? Então, será que esses nossos... Podemos começar o nosso programa perguntando assim, será que esses nossos maus hábitos acabam sujando aí a nossa alma, deixando ali uma energia baixa ou alguma coisa do tipo? O que você poderia nos dizer sobre isso? Na verdade, Jonatas, todos os nossos problemas, nossos sofrimentos, nossas dores, são meras consequências dos hábitos errados que no transcorrer da nossa vida, na vida atual e vidas anteriores, nós vimos acumulando com esse tempo todo. Então, já dizia um grande sábio que a educação consiste na persistência dos hábitos adquiridos. Assim, quando me acostumo, eu me habituo a fazer alguma coisa, seria bom que fossem coisas boas, mas nem sempre é assim. É verdade, né, Sidney? Às vezes a gente tem algumas atitudes aí meio equivocadas, não é? Você falou que essas atitudes, esses hábitos também podem vir de vidas passadas. Fala um pouquinho mais pra gente sobre isso. Sim. Sabemos que a doutrina espírita se baseia na reencarnação, não é? Certo, mas vamos admitir que o nosso telespectador não seja adepto das múltiplas existências da reencarnação. Muitos psicólogos atribuem a agressividade, ao egoísmo, a maneiras de se comportar do homem na atualidade aos nossos ancestrais. Porque quando estávamos ainda na situação de primatas, em que nós tínhamos que, a cada esquina, a cada árvore, a cada pedra que existia, por trás dali poderia existir uma fera ou então uma tribo inimiga. Então nós éramos obrigados a assumir uma atitude de defesa permanente. Sim. Mas não estamos mais na época dos primatas. Não estamos mais naquele momento em que o homem passou por estas ameaças. Hoje estamos no mundo civilizado. Eu lhe perguntaria, Jonatas, se você visse um homem em pleno século XXI, andando no meio de uma cidade movimentada, com asfalto em volta, com um barco na cabeça, o que você acharia dessa pessoa? Estranho, não é diferente, né? Poderíamos pensar que ele estivesse desmiolado, porque não tem razão dele estar com um barco no seco. Mas é exatamente isso que acontece. Os hábitos do passado parece que estão entranhados ainda na nossa personalidade. Sim. É como se nós precisássemos trazer conosco um barco no lugar seco. O barco seria a proteção para o pântano, mas nós não estamos mais no pântano. Então essa metáfora é para mostrar que nós herdamos de vidas anteriores, mas também de nós mesmos, da época dos primatas, em que éramos extremamente violentos e agressivos. E não nos livramos disso ainda. Resultado, nós criamos maus hábitos. E como você sabe, quando uma pessoa semeia uma coisa errada, uma má semente, ela vai ter uma má colheita também.
É verdade, Sidney. Você disse então que esses nossos maus hábitos acabam colocando aí pontos escuros na nossa alma, no nosso espírito, né? E, bom, então fica a pergunta, né? Como é que eu faço para fazer uma limpeza aí nesses pontos escuros, né? Como é que eu faço para limpar a minha alma? Isso me interessa. Bem, antes vamos ver por que nós usamos essa metáfora dos pontos escuros. Quando uma pessoa dá um tiro numa outra pessoa, ela atinge com o projétil o corpo da outra pessoa, mas volta para ela imediatamente o fruto da sua ação. Então ele fura o físico do outro, mas imediatamente ele fura a sua alma também. Cria uma espécie de orifício, de ponto negro, que marca a atitude negativa de uma pessoa em relação à outra. E isso pode acontecer também, podemos provocar em nós mesmos. O suicida vai para o plano espiritual com o crânio esmigalhado, ou então com problemas respiratórios, ou então com a garganta completamente queimada. Isso significa que ele agrediu a si mesmo. Não é que Deus está nos castigando. Deus fez as leis. Se nós as derrogamos, se as desrespeitamos, nós atingimos, antes de atingir a sociedade ou outro indivíduo, a nós mesmos. Daí vem essa metáfora dos pontos negros que se fixam na nossa alma e acabam indo conosco, acompanhando-nos para além desta vida e para outras vidas também. Se você me permitir, no próximo bloco eu detalharei um pouco mais esse assunto. Certo, Sidney. Então existe aí uma espécie de alvejante, então, para a nossa alma, para Olha, essa expressão alvejante é de um companheiro nosso aqui da rádio. Eu achei até assim bastante sugestiva a ideia dele. Mas é possível sim. Ninguém está perdido. Deus permite que todos nós, um dia, possamos nos arrepender e possamos reparar os males que cometemos. Tá certo. Bom, nós vamos para um pequeno apoio cultural. Em alguns segundos voltaremos então com o segundo bloco, falando aí sobre o assunto hábitos, né? E o que isso tem a ver com a nossa alma. Voltamos já. Você pode ajudar o SEAC de Bauru se cadastrando na campanha Nota Fiscal Paulista e indicando a nossa organização como beneficiária na doação automática. Com sua contribuição, nós recebemos o valor calculado em tributos fiscais e concorremos a sorteios mensais. Você também concorre a prêmios de até R$1 milhão e tudo com custo zero. Toda vez que você solicitar o CPF no ato da compra, a doação automática ocorrerá. Cadastre-se no programa Nota Fiscal Paulista pelo site ou, se preferir, baixe o aplicativo no seu celular. Faça seu login e siga o passo a passo que o sistema oferece. Escolha a opção Entidades e, em seguida, Doação de cupom fiscal com CPF automático. Pesquise pelo nosso CNPJ, Centro Espírita Amor e Caridade, e selecione Prazo Indeterminado. Pronto, agora você já está ajudando o SEAC e todos os nossos projetos. O Centro Espírita Amor e Caridade de Bauru agradece. Voltamos aqui para o segundo bloco do nosso programa Despertar, hoje com o assunto hábitos, né? E no bloco anterior, Sidney, falamos um pouquinho sobre esse alvejante, né? Que é o Theo que fala isso, né? Que existe um alvejante, né? O Theo que ele está falando é um grande companheiro nosso aqui da Rádio TV SEAC. Ele, assim, ele é muito bem-humorado, e de tanta gente falar nesses pontos negros da alma, ele acabou dizendo, mas não tem um alvejante para esses pontos negros? É preciso esclarecer que essa história desses pontos negros não é originalmente minha. Embora André Luiz cite isso em suas obras, eu tomei conhecimento dessa metáfora ainda muito pequeno, tinha uns 6 anos de idade, quando a catequizadora que ia semanalmente ao meu grupo escolar, falando sobre religião,
Ela disse assim, que nós nascemos com a alma como se fosse um círculo branco limpinho. E cada pecado que nós cometemos é um pontinho preto. O problema é que ela falou que se eu chegasse ao final da vida com muitos pontos pretos, eu iria para o inferno eterno. Essa é uma dúvida, né? Porque a gente ouve muito falar que aquilo que a gente faz aqui os pecados que vamos acumulando aqui nessa vida, a hora que a gente morre, acabou, né? A gente não consegue recuperar isso daí, a gente tem um inferno eterno, a gente vai para o inferno e fica lá para a eternidade. Como é que funciona isso, Sidney? Na verdade, se você for pensar um pouco em eternidade e o pouco tempo que o homem fica vivo, nós podemos dizer que hoje, na melhor das hipóteses, encontramos pessoas com 120 anos de idade, mas há pessoas que morrem com 80, 70, 50, 30, 10, é verdade. com 5 anos, com 5 dias, 5 horas. É verdade. Então quer dizer que essa curtíssima passagem pelo planeta Terra determinaria a nossa eternidade? Isso não condiz, Jonatas, com a generosidade de Deus, com o Pai de amor que Jesus nos ensinou que temos. Ele sempre se dirigiu a Deus como se fosse um Pai amoroso, que dá oportunidades, que dá chances. Então não dá para a gente pensar que uma curta passagem pelo planeta Terra venha determinar a nossa eternidade. Nós ficaremos para sempre no inferno ou no céu. Na verdade, ensina-nos a doutrina espírita, e não somente a doutrina espírita, muitas outras filosofias que raciocinam um pouco, que nós estamos aqui para evoluir. E Deus vai nos dar tantas oportunidades quantas forem necessárias. Quer dizer então que se eu morrer aí com os pontinhos pretos, não vai acontecer nada? Claro que vai. Esses pontos pretos, evidentemente, é uma figura de linguagem. Embora André Luiz, nas suas obras, refira-se a algumas sombras que existem no espírito, e isso pode lhe acarretar comprometimentos físicos. Vou ser mais claro. Vamos supor, há no livro, por exemplo, Memórias de um Suicida, da grande médium Ivone Pereira, a menção de que Camilo Castelo Branco, um grande escritor português, inconformado com a sua cegueira, ele acabou dando um tiro na sua cabeça. E ele demorou muito para se recuperar, depois foi recebido no plano espiritual com o seu corpo astral sangrando, passou por cirurgias, permaneceu muito tempo lá, tomou consciência da besteira que ele tinha feito, porque a pior coisa que pode acontecer para o ser humano é o suicídio. Ele pula do sofrimento da frigideira para o fogo, as consequências para o suicida são terríveis. E lá na frente, depois de muitos anos, ele retornou para uma nova existência com problemas no cérebro, voltou cego novamente. Isto é, ele não ganhou nada com o suicídio. E muitos indivíduos renascem em seguida, depois do suicídio, exatamente com a ferida que ele provocou para morrer. Então, o indivíduo que morreu com um gás venenoso, ele volta com os pulmões em frangalhos. Se ele toma um veneno, ele queima todo o seu esôfago. Se ele esfaqueia uma pessoa, ele volta com o abdômen comprometido. Não é castigo de Deus. Simplesmente, quando fazemos mal para alguém, atingimos a pessoa e isso retorna como se fosse um bumerangue para nós. Daí, essa metáfora dos pontos pretos. Eu lanço alguma coisa contra alguém e volta para mim com comprometimentos da alma que futuramente vai plasmar o meu novo corpo. A minha alma, Jonatas, é
a forma da forma. E se eu comprometo a forma, que é a minha alma, a minha próxima existência vai ser extremamente complicada. Sem ser tão drástico, eu poderia dizer que alguém que não comete um ato agressivo físico, mas comete um ato agressivo, uma pessoa que corrompe o erário, por exemplo, retira dinheiro da saúde, retira dinheiro da educação, da cultura, ele vai voltar na outra vida com sérias consequências. Enfim, Jonatas, aquilo que nós plantamos, semeamos, podemos colher ainda nesta vida, como poderemos colher numa vida futura. Você falou sobre também o suicídio, né, Sidney? Então, pelo que eu entendi, é como se existisse uma barreira e que não tem como a gente fugir dela, a gente tem que vencê-la, porque senão ela volta, né? Quando a gente atenta contra a própria vida, como você disse, usou o termo, sai da frigideira e pula no fogo, né? Então a gente faz esse atentado contra a própria vida, tentando fugir de uma dificuldade, mas a gente tem que vencê-la, porque senão ela não desaparece. Olha, você sabe que em uma das obras de Allan Kardec, ele fala, a gente costuma referir-se aos serial killers, né? Que o indivíduo comete muitos crimes. Há também aqueles que se suicidam numa vida, na outra, e ele só vai vencer, só vai parar de suicidar-se quando ele vencer essa tendência. Essa tendência. Mas aí eu estou até imaginando que você está pensando assim, bom, então a vaca foi para o brejo, não tem jeito, parece que fugimos das consequências das religiões ortodoxas, mas parece que as consequências são as mesmas. Não. Na verdade, a doutrina espírita nos informa que não há necessidade indispensável para que venhamos acertar nossas contas com a justiça divina, com a dor. Há outras maneiras. Nós podemos perfeitamente, a partir de agora, então o indivíduo nesta vida chegou à conclusão de que ele errou demais, até cometeu um crime, mas a partir dali ele leva a vida a sério, escolhe uma religião e cumpre todos os preceitos dessa religião, torna-se uma pessoa verdadeira, honesta, que tem empatia em relação ao sofrimento alheio, enfim, muda de vida, muda de patamar. Como diz aquela música do Roberto Carlos, daqui para frente as coisas vão ser diferentes. Isto é, eu abandono a minha vida de crimes e passo a ser um homem de bem. Essa atitude funciona também, Jonatas, como aquele alvejante que você mencionou. Ainda que eu tenha assim, muitos prognósticos negativos para cumprir, tenha, abre aspas, no destino, já tenha destinado uma situação muito difícil, com a minha nova conduta, com a minha persistência no bem, levando a sério a minha religião, eu posso perfeitamente mudar o meu destino. Nós vamos para mais um apoio cultural. Daqui a alguns segundinhos voltamos então com o terceiro e último bloco aqui do nosso programa.
Voltamos aqui com o último bloco do nosso programa Despertar. Sidney, hoje aqui trazendo para a gente o assunto hábitos e o que ela tem a ver, esses hábitos, o que eles têm a ver com a nossa alma, né? E Sidney, tem uma expressão antiga, né? Que diz assim, o hábito faz o monge, né? Então, o que isso tem a ver com a nossa educação? Na verdade, Jonatas, a educação é a soma dos hábitos adquiridos. Por isso que desde pequenininho há uma outra expressão, também secular, de que de menino torce-se o pepino. Significa que a criança está ainda maleável, ela está em condições de se modificar. É o momento de oferecermos novas propostas de novos hábitos, porque a criança ainda está receptiva, como se fosse uma esponja. Você que tem uma filhinha pequena, com certeza, desde a infância dela, quando ela começar a tomar noção das coisas, você vai ensiná-la, olha, isso não pode ser feito, isso deve ser feito assim, tem que respeitar o vovô, você tem que estudar, tem que fazer silêncio na hora que nós vamos orar. Enfim, você vai começar a dar a ela as primeiras noções de vida. Este é o momento ideal em que a criança está ainda receptiva. Não vai deixar para ela lá na frente, não vai dar a ela a liberdade de ter religião se quiser, não. Desde pequenininho, a criança tem que ir para as aulas de evangelização, seja ela católica, evangélica, messiânica, espírita, tem que ter um padrão de conduta. A criança tem que crescer com bons hábitos. É como você disse, um padrão de conduta, né? E a religião acaba trazendo esse padrão, esse bom padrão de conduta, né? É uma maneira de darmos à criatura, ao espírito que está traçando os seus primeiros passos. A religião ajuda, mas fundamental que os pais se encarreguem de oferecer esses pontos positivos que vão se tornar hábitos que vai virar educação. E mais importante do que o verbo, do que você dizer para a criança, olha, é importante para que agrademos a Deus, para que nós tenhamos uma vida feliz, que nós tenhamos bons hábitos, que nós só façamos coisas boas. É claro que isso é importante falar para a criança. Mas há uma expressão muito sábia que diz assim: o verbo edifica, mas o exemplo arrasta sempre. Arrasta sempre. Então o seu exemplo e da sua esposa é que vão nortear a vida da sua filhinha. Então, criando bons hábitos, a criança terá sim um caminho aberto, importante, condições de ser digna, de ser verdadeira, de ser honesta, de batalhar pela sua vida com o estudo, com o trabalho, enfim, as coisas positivas que formam o caráter do indivíduo. É verdade, Sidney, bons hábitos, né? E você sabe, também falando sobre isso, vem também na minha cabeça sobre qualidade de vida. Então, o que a gente pode... Porque assim, a primeira coisa que a gente pensa sobre qualidade de vida é dinheiro. Dinheiro, né? Ter uma boa escola, ter uma boa educação, ter um plano de saúde e etc. Mas será que é somente o dinheiro, então? Porque, pelo que você está me dizendo aí, o dinheiro também não é só o dinheiro que vai trazer aí qualidade de vida. Na verdade, há uma expressão que diz que o dinheiro não traz a felicidade, né? Mas ele ameniza as dores. Na verdade, as pessoas com melhores condições financeiras, pessoas que trabalham, que labutam honestamente, não estão impedidas de ter uma casa, um carro, um iate, não tem problema nenhum. O que ele não pode é fazer disso uma finalidade na sua vida. Mas quantas pessoas, Jonatas, que têm fama, têm poder, têm riqueza e são infelizes? Então, além de você ter uma fonte de renda para as coisas fundamentais da sua vida, você tem que ter paz no coração, você tem que ter a consciência limpa.
você tem que ter certeza de que está fazendo o melhor, está levando a sério a sua vida, que você está aproveitando a sua vida aqui para voltar para o plano espiritual numa situação melhor. Todos nós podemos ser felizes apenas provendo as partes fundamentais da alimentação, da vestimenta, da moradia. Não há necessidade de muita coisa para se ser feliz. O importante é que nós tenhamos sempre a consciência tranquila de estar cumprindo com as obrigações, os preceitos divinos em nossas vidas. Sidney, a gente está chegando aqui ao finalzinho do nosso programa, mas rapidinho eu queria perguntar para você, porque assim, esses nossos antigos hábitos, esses velhos hábitos, são difíceis a gente também mudar, né? Da gente melhorar. Como é que faz? Tempos atrás, um rapaz, um profissional foi à minha casa e trocou o lado da torneira da pia, e ele trocou a buchinha lá e inverteu o lado. Você acredita que isso já faz mais de um ano? E de repente, quando eu vou até a pia, eu, ao invés de abrir, eu fecho a torneira. Isto é, o hábito, o condicionamento, até hoje me persegue. Ora, se isso acontece com uma coisa tão simples, tão comezinha, que é um abrir e fechar a torneira, imaginemos o egoísmo, imaginemos a agressividade, imaginemos a ganância. Pessoas que programam para fazer o mal, para se locupletar, para ter vantagens. São criaturas que estão semeando o mal. Por isso, nós precisamos, além de correr atrás de uma boa subsistência, de ter uma boa vida, devemos ter paz no coração, devemos ter a consciência tranquila de que fizemos melhor pela educação dos nossos filhos, pela natureza, fizemos o melhor possível no nosso campo profissional, fizemos o possível para aproveitar o tempo com uma boa leitura, com um bom estudo, aproveitamos as oportunidades para fazer um curso com outro idioma, com informática, enfim, temos que aproveitar os dons que Deus nos dá, porque nós seremos cobrados se fizermos de outra forma. Ou seja, né, Sidney, com um pouquinho de esforço a gente vai aos pouquinhos aí passando esse alvejante nesses nossos pontos escuros aí e melhorando nossos hábitos, né? Sidney, obrigado por participar de mais um programa Despertar. Obrigado a você. Ficamos por aqui com essa edição do programa Despertar. Fiquem com Deus e até o próximo programa. Tchau, tchau.